E uma coisa que é curiosa, é uma crítica e um elogio ao mesmo tempo. Você, Paulo, chegou a esse tamanho todo, a toda essa visibilidade, e eu posso... Agora você tem uma agência, né? Sim. Agora tem a agência Muzi. Mas até 2 anos atrás, 1 ano atrás, foi tudo, posso dizer que na unha, assim, você não treinou para chegar nesse tamanho, você não direcionou sua carreira para isso. Você pegou uma bicicleta, sentou em cima, começou a pedalar, ou, né, a gente pode voltar mais no tempo quando você foi competir, que foi uma coisa disruptiva, um médico que fala de performance, e aí o que ele foi fazer? Ele foi fazer o que ele falava para o paciente fazer. Aí virou a medicina de cabeça para baixo, né? Porque você foi fazer o que você falava. Eu falei, peraí, gente, eu tenho direito. Se eu falo para as pessoas, eu vou lá e fazer. Aquilo já deu uma reviravolta danada. Ali já começou, e não foi planejado, porque a tua história, você sempre gostou disso, né? E agora... E sempre para mim foi uma... Eu dava muita importância a essas coisas. Sabe, Val, quando a gente começa a estudar o que as pessoas elas procuram, né? E o que teoricamente o caminho da felicidade te traz, né, são basicamente 2 coisas, né, sucesso e reconhecimento. Só que ambas coisas, elas só vêm com mérito, né? E o mérito, ele só vem de uma coisa: trabalho. E eu acho que a experiência da bicicleta, ela mostra que tudo que você trabalha insistentemente dá resultado. Veja, eu comecei a fazer essas lives de bicicleta antes ainda do período de recesso sanitário, tá? E tinha, sei lá, 10, 20 pessoas que viam, né? E eu lembro até hoje que quando apareceu o live do Instagram, eu ainda atendia no Brooklyn, e uma vez, voltando com o meu carro para casa, eu liguei uma live e comecei a falar com o pessoal. Cara, na hora, 16 mil pessoas observando, porque ninguém fazia live. E aí depois todo mundo começou a fazer, e aí esse número normalizou. E quando eu voltei a fazer live, tinha 80, 100 pessoas assistindo, mas todo dia de manhã eu estava lá fazendo meu cardio, né? E por que eu ligava a live? Né? A história verdadeira agora em primeira mão para você. Porque eu acho o cardio completamente monótono, e eu tinha uma dificuldade gigante de fazer esse cardio fazendo qualquer outra coisa. Aí você fala, mas você poderia assistir, por exemplo, um seriado. Cara, seriado eu gosto de assistir deitado na cama. Porque eu dou umas cochiladas, sabe, igual velho, dou umas cochiladas, pronto. Acorda e acha que tá entendendo o seriado, perdeu metade, mas... Tá tudo bem. Tá bem. Limpa a baba e vamos segurar. Né? Então, não é uma coisa que combina com bicicleta. Estudar, não dá, cara. Estudar se movimentando não faz sentido. Ouvir de repente um podcast, ou ouvir uma aula, até pode ser, mas como você não está se movimentando, né, numa sala, tipo quando você está treinando musculação, né, você vai ter o ímpeto de ir buscar alguma coisa para anotar, etc. Também não dá certo. Eu pensei, e conversar? Boa. Tudo bem, mas eu vou conversar com quem? Né? Eu vou chamar lá a Roberta que está ocupada, fica 1 hora conversando comigo aqui enquanto eu faço aeróbio. Não. Tacar o telefone dela. Sim. Né? Toma vergonha! Ela ia ficar ali para te ajudar. Se você explicasse com todo esse carinho que precisava fazer o cardio, ela ficaria ali a primeira semana. Depois ela ia mandar eu tomar vergonha na cara e fazer o negócio. E arrumar outra coisa. Aí eu falei, já sei. Tem um monte de gente que tá comigo na mídia social. Vou pegar esse povo para fazer companhia para mim. E eu ligava lá e ficava olhando que o pessoal queria conversar. E ficava conversando com as pessoas. Só que aí foi repetindo. Eu via que repetia assunto, eu via que a informação ficava meio caótica. E aí o que eu tive de iniciativa, também de forma... como fala? De forma intuitiva, né? Eu resolvi ir organizando, né? E eu fiz vários testes. Aí o primeiro teste que eu fiz, vamos pegar uma semana e falar de um tema. Não deu certo. Não. Porque, cara, o pessoal queria ouvir das coisas que eram úteis para elas, né? E não havia curiosidade para falar de outra coisa, né? O cara é menino, ele vai escutar eu falar 1 semana sobre síndrome do ovário policístico. Cara. Chatão, né? Chatão. Não,
deixa pra lá. E eu precisava que as pessoas elas escutassem esses conteúdos, por quê? Porque o sujeito, por exemplo, que não quer saber pra ele tem uma mãe, ele tem uma irmã, ele tem uma namorada. Boa. Essa namorada, ela tem crises, né, por exemplo, da SOP, e ela tem problemas, às vezes, de ordem de aparelho reprodutivo. Como que o cara lida com isso? O quanto ele está pronto para reconhecer? O quanto ele se dispõe a ajudar? Então, para mim, é importante o sujeito que não tem nada a ver com isso, escutar um pouquinho, porque às vezes acende uma luzinha nele e ele ajuda uma pessoa. Isso. E aí eu falei assim, não dá para fazer um item só. Eu vou fazer, eu vou voltar isso para trás. Isso não deu certo. O que dá certo, eventualmente, é você fazer uma live com uma pessoa sobre um assunto. Tá. Só que aí você deixa... Eu percebi que deixar as pessoas dirigirem o conteúdo da live, né, ele é muito legal, até porque você consegue combinar esses assuntos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu deixava nos dias anteriores, nos stories, para que as pessoas fizessem as perguntas que elas queriam, e aí eu buscava blocos de pergunta que meio que se comunicavam. E principalmente coisas que pudessem sensibilizar homens e mulheres. E essa foi a forma que a live foi crescendo, né? E eu acho estranho porque ninguém mais fez live na bicicleta. E eu falo para as pessoas, cara, faz sua live da bicicleta, né? Pega aquilo que você tem de bom e ajuda as pessoas e ajuda você. Você está se ajudando fazendo cardio, você está ajudando as pessoas dando conteúdo, né? Para mim é uma honra que você faça isso, né? É muita mesquinhez humana virar e falar, eu que inventei isso... Cara, você tem noção de que as coisas que você faz são boas justamente quando elas são copiadas. Sim. Né?